Olá, bem-vindos ao nosso canal A Palavra. Com prazer, vou narrar a história de Neemias, uma figura significativa na Bíblia, particularmente no contexto do retorno do exílio babilônico e na reconstrução de Jerusalém. Neemias é um exemplo notável de liderança, fé e dedicação a Deus e ao seu povo. Vamos explorar os detalhes mais relevantes sobre sua vida e missão, conforme registrado no livro de Neemias e em outras passagens bíblicas. Para entender a história de Neemias, precisamos voltar no tempo. Jerusalém, a capital do reino de Judá, foi conquistada pelos babilônios em 586 a.C. sob o comando do rei Nabucodonosor. O templo foi destruído e muitos judeus foram levados cativos para a Babilônia. Décadas mais tarde, o Império Persa, liderado por Ciro, o Grande, conquistou a Babilônia. Ciro permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem seu templo, iniciando o período conhecido como o Segundo Templo. Várias ondas de retorno ocorreram, com figuras importantes como Zorobabel e Esdras desempenhando papéis críticos antes de Neemias entrar em cena. Neemias era um judeu que ocupava a posição de copeiro do rei Artaxerxes e da Pérsia. O copeiro era um oficial de alta confiança, responsável por provar os alimentos e bebidas do rei, para protegê-lo de envenenamento. Essa posição colocava Neemias em uma situação privilegiada para influenciar o rei. A missão de Neemias. A história de Neemias começa no 20º ano do reinado de Artaxerxes, aproximadamente 445 a.C. Neemias recebeu notícias de Anani, um de seus irmãos, sobre o estado deplorável de Jerusalém. Seus muros estavam destruídos e suas portas queimadas. Isso causou uma profunda angústia em Neemias, que orou e jejuou por vários dias, buscando a orientação de Deus. Pedido ao rei. Com coragem e um coração pesado, Neemias pediu ao rei Artaxerxes permissão para ir a Jerusalém e reconstruir os muros da cidade. Esse pedido era arriscado, pois poderia ser visto como uma insinuação de deslealdade. Mas Deus estava com Neemias. O rei não apenas concedeu permissão, mas também forneceu cartas de autorização e recursos para a viagem e a reconstrução. Chegada a Jerusalém. Ao chegar a Jerusalém, Neemias passou 3 dias em observação. Durante uma inspeção noturna discreta, ele examinou os muros destruídos para avaliar a extensão do trabalho necessário, sem revelar seus planos a ninguém. Após essa inspeção, ele convocou os líderes judeus e compartilhou sua visão de reconstruir os muros. Motivados pela paixão e pela fé de Neemias, o povo se uniu à causa. Mobilização do povo. Neemias dividiu o trabalho de reconstrução entre diferentes grupos e famílias, cada um responsável por uma parte específica do muro. Essa divisão de tarefas não só tornou o trabalho mais eficiente, mas também envolveu toda a comunidade, criando um senso de unidade e propósito comum. Oposição e desafios. A reconstrução dos muros não ocorreu sem oposição. Sanbalate, Tobias e outros líderes locais sentiram-se ameaçados pelo fortalecimento de Jerusalém e tentaram de várias maneiras sabotar o trabalho. Inicialmente, zombaram dos judeus, tentando desmoralizá-los. Quando isso não funcionou, recorreram a ameaças de violência. Neemias, demonstrando grande liderança e confiança em Deus, respondeu com oração e ação. Ele organizou os trabalhadores de modo que metade trabalhava enquanto a outra metade mantinha guarda, armados e prontos para defender a cidade. Conspirações. Além das ameaças externas, Neemias também enfrentou conspirações internas. Alguns nobres judeus estavam em aliança com Tobias, e isso criava tensões adicionais. Neemias, contudo, permaneceu firme e lidou com essas traições com discernimento e justiça. Conclusão da reconstrução. Apesar de todas as dificuldades, o muro foi concluído em tempo recorde. Apenas 52 dias. Este sucesso foi visto como um sinal claro da bênção e ajuda divina. A conclusão dos muros não apenas proporcionou segurança física, mas também restaurou a dignidade e a esperança do povo judeu. Reformas e renovações. Após a reconstrução dos muros, Neemias voltou sua atenção para a restauração espiritual e social de Jerusalém. Ele implementou várias reformas para restabelecer a ordem e a observância da lei de Moisés.
Entre as reformas estavam: 1. Restauração do sábado. Neemias reforçou a observância do sábado, proibindo atividades comerciais nesse dia santo. 2. Purificação do templo. Ele removeu Tobias, que havia se infiltrado no templo, e restaurou as áreas sagradas. 3. Reinstituição dos dízimos e ofertas. Neemias assegurou que os dízimos e ofertas fossem levados ao templo para sustentar os sacerdotes e levitas. Pacto renovado. Com o apoio de Esdras, o escriba e sacerdote, Neemias reuniu o povo para uma leitura pública da lei de Moisés. Houve uma grande celebração com jejum, oração e arrependimento. O povo renovou seu compromisso com Deus, assinando um pacto para obedecer à lei e separar-se das práticas pagãs. Este evento marcou um renascimento espiritual significativo em Jerusalém. Final da missão de Neemias. Após cerca de 12 anos servindo em Jerusalém, Neemias retornou à Pérsia para cumprir suas responsabilidades perante o rei Artaxerxes. Em uma data posterior, ele voltou a Jerusalém e encontrou alguns problemas persistentes, como casamentos mistos e negligência dos deveres sacerdotais. Com a mesma determinação e zelo que havia demonstrado antes, Neemias abordou e corrigiu essas questões, reafirmando as reformas e o compromisso do povo com Deus. Legado de Neemias. Neemias é lembrado como um líder exemplar, que combinou fé, oração e ação decisiva. Sua história é um testemunho do que pode ser realizado quando se confia em Deus e se trabalha com diligência e integridade. Ele deixou um legado duradouro na história de Israel, não apenas pelos muros físicos que reconstruiu, mas pela renovação espiritual e moral que promoveu entre seu povo. Conclusão. A história de Neemias é uma narrativa inspiradora de liderança, fé e dedicação. Ela nos ensina sobre a importância da oração, do planejamento estratégico, da resiliência diante da oposição e do compromisso com a justiça e a santidade. Neemias nos mostra que, com a ajuda de Deus, podemos superar grandes desafios e realizar feitos notáveis para o bem da comunidade e para a glória de Deus. Se você gostou dessa incrível jornada pela vida de Neemias e quer continuar explorando mais histórias inspiradoras da Bíblia, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Deixe seu comentário abaixo sobre o que mais te inspirou na história de Neemias. Até a próxima!